Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E eu queria pedir a você para deixar o teu comentário, porque eu vou lê-lo e vou te sinalizar disso. Você não vai escrever em vão, o teu comentário é sempre muito importante. Portanto, se engaje nesse vídeo, aproveita aí e deixa o like, se inscreva no canal e baixe o OneFootball, o melhor aplicativo à tua disposição na internet. Estou aqui no Clube de Regatas do Flamengo, os meninos acabaram de jogar futebol aqui, passam por aqui, é um ambiente de muita efervescência social, efervescência no sentido do amor por esse clube aqui, por esse escudo, e efervescência política também, um ambiente que de fato é sempre de muita cobrança em relação a bons resultados. Ainda bem, eu estou aqui, conversei com alguns amigos, uma manhã muito agradável aqui no Rio de Janeiro, faz calor, estamos quase em julho, inverno, mas faz calor, muito sol, e eu estou justamente em frente ao judô e com o pau de selfie aqui posicionado exatamente atrás da área onde a Jade Barbosa, a Daniela Hipólito, a Flávia Saraiva, a Rebeca Andrade tanto brilham na ginástica olímpica aqui do Flamengo. É o seguinte, meus amigos, ainda estamos um pouco ressabiados com aquele resultado ruim de 4-0, com perspectivas importantes de que isso naturalmente mude no jogo de amanhã contra o Santos. Esse é um jogo importante porque o Flamengo precisa se reabilitar. E a grande questão é que o Santos precisa ingressar também numa fase de reabilitação. Portanto, mesmo sem público, vai ser um jogo bastante difícil. E eu espero que o Flamengo não ressuscite o peixe amanhã lá na Vila Belmiro. Inclusive até com boas notícias, me parece que o Gabigol vai ser selecionado para o jogo e vai estar à disposição do Sampaoli. Realmente eu não sei se o Sampaoli vai escalá-lo, acredito que sim. Fizemos um jogo muito ruim contra o Bragantino e obviamente sentimos a falta ali do Gabigol em função da movimentação dele, em função da forma como ele desloca os zagueiros, enfim, o Pedro ficou muito estático, aliás o time todo ficou muito estático. Isso aqui, meus amigos, tal como eu havia falado para vocês, gerou muita controvérsia. O que é uma controvérsia? A controvérsia é uma discordância polêmica. Quando você passa por aqui, você vai encontrando as pessoas, elas estão na piscina, estão jogando tênis, estão fazendo musculação, elas estão nos bares, estão jogando futebol. Como eu falei, é um clube efervescente no sentido social. E ninguém aqui, obviamente, deglutiu bem aquela derrota de 4-0 para o Bragantino, quando nós perdemos uma oportunidade de aproximação dos líderes do campeonato. Então foi uma oportunidade perdida, porque a rodada havia sido até então favorável. Você sabe, o Palmeiras perdeu. Você também conhece a minha opinião sobre o Botafogo. No meu entendimento, o Flamengo, meus amigos, não precisa se preocupar com o Botafogo. Eu sei que isso pode até ser um corte muito importante utilizado pela torcida do Botafogo no final da temporada desse ano, mas eu sinceramente não acredito que o Botafogo vá conseguir sustentar essa supremacia que, na verdade, estamos observando na tabela do campeonato até o final do ano. Então isso gerou realmente muita polêmica, exatamente como eu falei para vocês que iria acontecer. Exatamente como eu falei para vocês na live de pós-jogo que eu fiz. Realmente inadmissível. Antes eu tinha falado para vocês que temia que o Flamengo tivesse usado, que o São Paulo tivesse usado esses 10 dias sem jogo de futebol, preparando o time para jogar da forma como ele quer jogar, ou seja, um time que joga pelos lados de campo, um time que não carrega a bola, que não dá passes curtos, um time que promove ligações diretas, passes a meia distância,
com muita amplitude, jogadores que não se aproximam, enfim, ele gosta de jogar dessa forma. E ele, meus amigos, está orientando a gestão do Flamengo a promover reforços que contribuam com a filosofia dele de futebol. Não deu certo de novo, e aí aconteceu o seguinte, eu queria que você acreditasse em mim, porque essa informação, ela advém do grupo de jogadores do Flamengo. Não é nada muito grave, mas os jogadores apresentaram ao Sampaoli a ideia, a concepção de jogo que seria ideal para o time do Flamengo nesses 10 dias. Inclusive houve muitos debates, alguns jogadores dizem que não conseguem jogar dessa maneira, o time vai demorar a se adaptar a isso, e foi exatamente isso que o Everton Ribeiro quis dizer, exatamente o que o Felipe Luiz já disse, exatamente o que outros jogadores já disseram também. E aí, meus amigos, me garantiram esses companheiros que realmente a saída do Everton Ribeiro no intervalo do jogo deveu-se a críticas que ele fez quando retornou ao vestiário. O São Paulo ficou insatisfeito e resolveu tirá-lo, e na visão dos jogadores, aquela substituição do Everton Ribeiro não contribuiu para poder minorar um problema que o Flamengo estava tendo, que era o de não conseguir reter a bola no campo de ataque, razão pela qual o Bragantino foi majoritário na posse e asfixiou o Flamengo no seu campo de defesa. Então o que aconteceu foi o seguinte, ele realmente voltou, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, eu já desconfiava, e hoje aqui eu pude me inteirar por um companheiro que inclusive está indo para lá agora, está indo para Santos agora para poder se integrar à delegação. Isso não é uma pressuposição, isso aí realmente é uma informação. Ele tirou o Everton Ribeiro em função das exposições de motivos que o capitão do Flamengo fez no vestiário, em função da forma como o Flamengo se apresentava dentro de campo, ou seja, sem que houvesse sequer a possibilidade de dar um passe para alguém. O Flamengo estava encaixotado e realmente isso aconteceu. Aí o Sampaoli não gostou, o Sampaoli é temperamental, acabou tirando o jogador. É algo muito grave? Não, não é muito grave se o Flamengo ganhar o jogo agora no domingo, ganhar o jogo amanhã do Santos. Aí realmente não seria muito grave, porque vocês sabem, o resultado sempre acaba amenizando bastante os problemas que cada um de nós temos, independente do âmbito. Se temos resultados positivos na nossa organização, por óbvio, a nossa vida vai ficar mais tranquila. Se amanhã o Flamengo consegue ganhar do Santos, eu acho que tudo pode realmente ser, então, abrandado pela própria consequência do resultado. Agora, se por acaso isso não vier, isso realmente pode gerar problemas para o elenco do Flamengo, porque eles são fechados, entre eles já jogam há muito tempo. Eu queria te falar a minha opinião sobre isso. A minha opinião é de que o Flamengo contratou um treinador que não se assemelha às características do elenco, mas ele é o treinador e ele tem todo o direito de apresentar as suas filosofias. No entanto, ele precisa ser inteligente e, eu diria, congruente com aquilo que ele falou no ano passado criticando o Paulo Souza, dizendo que o Paulo Souza cometeu um erro gravíssimo por não respeitar as características do elenco, que é exatamente isso que ele está fazendo. É por isso que eu vou sempre bater na tecla de que realmente, se ele quiser apresentar o time dentro de campo com perspectivas de vitória em função da habilidade dos nossos jogadores, ele vai conseguir fazer, porque o nosso elenco realmente é muito qualificado. E a partir dessa concepção é que advém a minha irritabilidade com ele, porque eu acho que se ele tem um contrato até o final do ano que vem, não é isso? Se eu não me engano, até o final do ano que vem, se ele tem um contrato, ele pode começar a tentar fazer com que a equipe jogue de acordo com a filosofia dele, com a ideologia futebolística dele, paulatinamente, e não a fórceps, como foi o caso do Bragantino. Porque já está provado, quando o Flamengo joga a sua maneira,
como foi contra o Fluminense, até como foi contra o Grêmio, ainda que alguns espaços foram concedidos para o time do Grêmio, ainda que o Grêmio tenha tido algumas oportunidades de gols, eu quero aqui dizer para você que ele sabe fazer, né? E ele realmente não fez. Jogou, isso irritou bastante os jogadores, que obviamente não querem perder. Não querem perder porque sabem que a torcida deposita as fichas, deposita os créditos negativos de uma derrota na equipe. E se essa equipe entende que pode jogar diferente e sugere ao treinador essa diferença e ela é retaliada, esse clima ele acaba ficando realmente muito ruim. E aí eu quero te falar uma coisa, nada muito diferente do que aconteceu com o Sampaoli em outros lugares que ele foi, inclusive na seleção argentina. Ele começa bem, ele é um cara comprometido, ele trabalha, sempre me disseram, mas ele acaba criando problemas com o elenco. Mas aí tem uma parte da torcida que entende o seguinte, que esse elenco é mimado, esse elenco é caprichoso, que esse elenco é vaidoso, que esse elenco configura uma metáfora de uma panela. Tem muitos que dizem isso, mas é preciso que você entenda que o Dorival chegou o ano passado no Flamengo, nos pôs para jogar da maneira como nós sabíamos e levou 2 títulos para casa. E esse jogo que o Flamengo fez não foi bom. Então eu quero aqui te dizer que a minha opinião é essa. Ele podia guardar isso para o ano que vem, para uma pré-temporada, mas não. Ele quer fazer isso de maneira veloz, porque ele é vaidoso e todo mundo faz críticas a ele aqui no clube por causa disso. Essa derrota acabou caindo na conta dele. Não obstante algumas críticas também, claro, aos jogadores, a falta de empenho e inclusive a falta daquela gana pela vitória, porque é isso que acaba transmitindo, né? Você está vendo um jogo onde só o adversário joga, porque só o Bragantino jogou naquele jogo. Então é o seguinte, isso aí é uma informação importante. Realmente, o time do Flamengo hoje debate com o Sampaoli sobre estratégias de jogo, as quais eles não concordam que algumas delas sejam então implementadas num elenco que já está acostumado a jogar de outra maneira e que demoraria muito para que pudesse absorvê-las. Esse daí é o problema. Não é que eles se neguem a fazer isso. Conversei aqui durante 20 minutos. Não é que eles se neguem, eles não se negam. Mas é muito complexo, como falou o Felipe Luiz. E até que você torne esses movimentos automatizados, até que você transfira esse conhecimento para o teu instinto e você realize esses mecanismos advindos da tua interpretação veloz, isso vai demorar muito. E aí o Flamengo acaba passando por problemas como esse e perdendo a oportunidade. Então essa daí exatamente é a forma como o Flamengo está situado hoje em torno do seu elenco com relação ao Sampaoli. Esse daí é o posicionamento moral dos jogadores com relação ao Sampaoli. Pode se abrandar, como eu falei, com uma vitória. Aí, meus amigos, é o seguinte, o Marcos Braz está sendo muito cobrado aqui também por reforços. Nós consideramos aqui, eu também, que a janela do início do ano e que até agora não houve reforços de relevo. Claro que tem o Alan, ele pode contribuir com uma melhoria de saída de bola, ele é um bom jogador, não sei como o manto vai cair, mas a grande verdade é a seguinte, a maior parte das pessoas que compõem aqui a gestão, a maior parte, inclusive até o próprio Marcos Braz, entendem que o meio-campo seria exatamente o alvo preferencial na destinação de recursos para poder contratar jogadores. Só que essa contratação do De La Cruz, ela está emperrada. Tem uma outra coisa que eu quero aqui dizer a vocês. O Sampaoli, ele quer um zagueiro que tenha mais propriedade para sair com a bola, porque ele entende, ele está ali sempre conversando com a diretoria em torno disso. Eu não sei como isso ainda não foi deflagrado, mas ele entende que o Flamengo não tem jogadores que possam cumprir essa missão.
jogadores que apresentem uma transição ofensiva muito rápido na medida em que detenham a bola ou que retomem a bola lá no primeiro terço do campo. E ele acha que o Flamengo tem que contratar um jogador, ao menos, para poder melhorar e fazer dupla com o Alan, que na visão dele, de muitos, melhoraria essa saída de bola, porque realmente está muito ruim, né? E aí, meus amigos, é o seguinte, no meio dessa semana apareceu uma notícia que foi comentada pelos rubro-negros de que o Flamengo não se interessaria pela contratação de laterais. Não é verdade, o Flamengo quer contratar laterais sim, tanto lateral direito quanto lateral esquerdo, portanto pode acontecer alguma surpresa no elenco do Flamengo e para os torcedores rubro-negros também sobre a contratação de laterais. Essa contratação do Rossi, ela tem aqui um entendimento de que tenha sido uma aposta, algo normal também. Essa contratação do Luiz Araújo. Fala, meu querido. Tá com a camisa verde, cara, aqui no Flamengo, pô, Palmeiras, cara. Pelo amor de Deus, bota a camisa vermelha e preta, rapaz. Então é o seguinte, aqui é assim, né? Muito legal o ambiente de festa, muita criança praticando esportes, enfim. Então, pode vir essa contratação do goleiro, ela é vista como uma aposta, ninguém está entusiasmado com ela. Ao contrário, o pessoal está até satisfeito com o Matheus, o goleiro, né? O Matheus Cunha. E essa contratação do Luiz Araújo também não tem ninguém comemorando, não. Só que é mais um jogador de beirada que pode se transformar no Marinho. Essa não é só a minha opinião, é a opinião de muita gente aqui. Quando eu falo muita gente aqui, são pessoas que participam ativamente da política do clube. E o Marcos Braz está sendo muito cobrado por reforços, já que a janela do início do ano ela foi muito ruim, e as pessoas aqui falam, vocês sabem disso, que tudo aquilo ali foi um mise-en-scène político que ele fez, foi uma grande pantomima para poder se eleger, andou peregrinando por canais de youtubers e tal, então que agora ele está sendo muito cobrado aqui para trazer reforços realmente de peso, e aquele principalmente que fecharia o aeroporto, tá? Então estou aqui na Gávea, são conversas que eu naturalmente converso agora com você. Hoje não tem live, preciso poupar a minha voz. Mais tarde, às 10h30, 10 horas, talvez 9 horas, mais cedo um pouquinho, eu vou botar um vídeo no canal que você vai se divertir muito. Então se inscreva aí no canal, deixa o seu like, baixe o OneFootball, participe aí e entenda que tudo isso que eu falei para vocês advém das conversas que eu tive aqui com os meus amigos partícipes da gestão do Flamengo, ou então componentes da oposição. Saudações rubro-negras, um grande abraço, bela tarde de sábado para vocês.